Então, o que eu estou dizendo é que no momento de crise como o nosso, nós temos diante de nós muitas e muitas possibilidades. A crise separa o amador do profissional. A crise estabelece quem tem competência. A crise afasta quem veio a passeio no mundo dos negócios. A crise afasta quem apenas quer repetir. Todos dirigem bem na freeway durante o dia sem nenhum movimento. Poucos dirigem bem na Tabaíca ruas à noite, e caminhões vindo na contramão e o filho chorando no banco de trás. Aí é para profissionais. Todos podem dar aula no MBA de alunos educados e adultos. Da aula do 6º ano é só para boinas verdes pedagógicas. A crise separa as coisas e nós devemos lembrar que esse momento, século XXI, nós estamos na segunda década, é um momento que houve um colapso de todos os sistemas gerais. Usando um quadro de Francis Bacon, famoso pintor inglês, que tem o mesmo nome do filósofo, do século XVI, há uma crise de Deus, de utopias, de sentido da própria ideia de progresso e de razão. É provável que hoje existam mais astrólogos do que havia 50 anos. Hoje há mais gente apelando a cristais e terapia de vidas passadas. Uma médium me disse, eu visito centros que faço estudo sobre religião, que em outra vida eu usei cabelo para seduzir as pessoas. E aí, para redefinir esse aprendizado, eu vinha assim, para seduzir sem cabelo. Eu lembrei ela das vantagens de enfrentar o mundo. Eu viajo pela Índia, pela Ásia, e imune a lentes, por exemplo. Totalmente, mas ela não se convenceu disso. Conheci há pouco tempo esse novo óculos que lhe dá acesso a uma realidade virtual. E imaginei que quando ele se difundir, nós teremos um número de acidentes impressionante. Celular e família são as únicas causas pelas quais se morre no Ocidente hoje. Todo mundo morreria pela sua família e quase todos digitam dirigindo, o que significa: eu prefiro morrer ou ficar paraplégico, mas não deixar de responder, eu estou aqui, kkkk. É fundamental para qualquer coisa. A técnica levou a uma redução, eu estou levantando características do nosso mundo para apontar algumas questões. A carta virou telegrama, o telegrama e-mail, e-mail WhatsApp, cada vez mais curto. Eu preciso dominar a linguagem para me comunicar com as pessoas. Por exemplo, textos compridos, textos longos são difíceis hoje. Com isso, eu tenho que saber que cultura digital significa a cultura da rapidez. E isso é uma característica do nosso mundo. Eu tenho que saber que tudo é uma questão. Só que aí também contém o grande problema desse mundo líquido, segundo Bauman, ou seja, eu não tenho tempo para analisar, eu não tenho tempo para estabelecer diálogo dos fatos que eu fico identificando. Eu hoje dou aula na Unicamp e digo qualquer coisa, como a Bastilha caiu no 14 de julho de 1789, o aluno acessa o tablet, verifica a data e faz assim. A aula pode prosseguir porque o Google concorda comigo. Mal sabe ele que eu estava lá na Bastilha, dado o meu tempo de magistério. A dependência tecnológica é tamanha que as pessoas, de fato, nos Estados Unidos estão frequentando fazendas de desintoxicação de celular e de acesso à internet. Se reúnem num tablado como esse e dizem: eu estou há 10 horas sem responder o WhatsApp. Oi, Caroline. Aí todo mundo compartilha essa experiência, é verdade. No Japão há uma doença, um estilo de agorafobia que ocorre ao mundo externo, de adolescentes japoneses não conseguem mais sair do quarto. Tamanha dependência tecnológica. Eu já disse que hoje um grande passo na vida é de vez em quando dizer o celular quem manda. Pelo menos uma vez por semana. Isso funciona para casamento celular. Uma vez por semana, em curto período, digam quem manda. Depois volte ao normal. Isso é bom. É estimulante em vários sentidos. Um professor meu na França, Baudrillard, já falecido, dizia que o século XVIII foi a era das revoluções liberais, o XIX, da segunda revolução industrial. A nossa revolução é da incerteza. Ninguém mais tem certeza. Coloco meu filho numa escola construtivista ou numa escola tradicional? Resposta de um professor: tanto faz,
vai dar errado de qualquer jeito. Vai mudar o motivo pelo qual ele vai ao psicólogo. Todos vão ao psicólogo por causa dos pais, jamais por causa do Mercosul, da cotação do dólar, ou da concepção estruturalista de antropologia. Todo mundo vai a isso. E essas mudanças ficaram tão rápidas entre nós, essas mudanças são tão notáveis, que nós perdemos as referências. Nós perdemos. Por quê? Meu pai se formou em Direito na Federal de Porto Alegre em 1959 e comprou uma Remington, uma máquina de escrever. Jovens, máquina de escrever é uma espécie de impressora wireless. Levava para qualquer lugar. Anotem e depois eu te mostro a imagem para vocês. Quem lembra da Iena Hart tem na cabeça o mantra SDF. Você sentiria ali KJH. Meu pai fechou seu escritório 50 anos depois com a mesma máquina. Já havia computadores, mas meu pai nunca mexeu com nenhuma até seu falecimento. E pelo contrário, ser um advogado velho e tradicional atraía clientes. Exatamente porque ele não renovava, ele era uma referência. Isso era a nossa gerontocracia, o poder dos mais velhos. Hoje isso não é mais possível. O individualismo é tão notável que as pessoas, em geral, todas elas, não escutam mais ninguém.